Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Tony de Souza. Hoje eu quero falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já tenho abordado aqui algumas vezes, você que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe a sua opinião, principalmente o que você entende como a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso? Porque o Senhor Jesus falou, todos os pecados aos homens vos serão perdoados. É possível de perdoar, de ser perdoado, né? Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. E aí, eu vejo muitas informações e interpretações sobre esta palavra, o que seria, é o cara que não aceita Jesus, que nega o evangelho, ou o cara que briga com o pastor, briga com os irmãos, sai da igreja. Bom, não tem nada a ver. Nós vamos aqui seguir e ouça bem. Eu queria fazer um vídeo, assim, de forma convencional, mas não deu. Mas vamos lá, vamos aqui. Eu vou só resumir, tá bom, pessoal? Resumir aqui como que se diz, o nosso slide aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa a palavra blasfêmia. Aí você vai entender, mais ou menos, você vai ter uma luz do que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos lá? É um substantivo feminino, enunciado, um enunciado ou uma palavra que insulta a divindade, a religião ou o que é considerado sagrado. Então, é uma palavra que tem conotação somente nessa direção aí. Outra, por extensão a essa palavra, no dicionário, você vai encontrar palavra ou expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Quer dizer, é uma extensão da primeira definição. Então, o camarada que insulta a divindade, que xinga a divindade, que ofende a divindade. Vamos dizer assim, no nosso caso aqui, vamos dizer, trazendo para cá, para a fé em Cristo, aquele que insulta o Senhor, que não somente fala mal, porque uma coisa, muitas pessoas hoje se decepcionam com a igreja e saem falando mal do pastor e tudo mais, e acaba se excedendo, colocando todo mundo no mesmo pacote, está todo mundo errado. E isso é um insulto que o Senhor até entende, porque quantos maus testemunhos temos hoje dentro das igrejas, né? Então, infelizmente, você pode, a pessoa, como é que diz, se entende, se compreende o cara decepcionado, porque foi ofendido, destratado, a igreja o decepcionou. E aí ele sai falando de isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está revoltado porque ele viu coisa que não deveria, se chateou, ou a igreja não correspondeu às suas perspectivas, e aí ele sai falando mal. Mas aqui a blasfêmia é um insulto, é uma ofensa grave a Deus, ao próprio Deus. Esse é que é o problema, ao próprio Deus. E é isso que não tem mais perdão. As pessoas dizem assim, Jesus disse, irmão, que quem pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não o Senhor não disse isso em versículo nenhum, na palavra. O mestre nunca disse isso. Então, muitas pessoas, na hora de debater a palavra, principalmente da mensagem do monoteísmo, da unicidade, que contraria a Trindade, não, a Trindade existe, porque Jesus disse que não pode blasfemar contra o Espírito Santo, ele disse que pode, ele não deu liberdade para você blasfemar, insultar o Pai. Nem tampouco o Filho. Quer dizer, se é que tem uma Trindade aí, que não tem Trindade na palavra, não existe. Mas esse versículo, essa palavra é distorcida. Aí fica a pergunta, o Espírito Santo é mais importante do que o Pai e o Filho? Dentro do conceito trinitariano. Por que pode blasfemar contra esse e não pode? Por que o outro é mais importante? Quer dizer, dentro de uma hierarquia que vocês arrumam, a terceira pessoa é mais importante que a primeira e que a segunda? Já começa aí a contradição a níveis
elevadíssimos aí dentro do próprio conceito. Gente, eu estou aqui falando. Então, blasfemar é o quê? É ofender, agredir a divindade. Então, pode agredir aqui Jeová e Jesus e o outro lá, esse lá é mais especial. É disso que está falando? Jesus disse, olha aqui que ele diz, Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aqui eu vou trazer um exemplo, já que dizem, né? Volta aqui, já que dizem que pode pecar contra o pai. Dizem, né? Porque a Bíblia não diz isso. Já que pode pecar contra o filho também tem problema. Aqui eu vou trazer um exemplo bíblico de um filho de uma israelita que foi morto porque ofendeu o nome de Deus. Diz aqui, ó. O filho de uma israelita cujo pai era egípcio, ó. O pai do garoto era egípcio. E o filho dele saiu da sua casa ao encontrar-se no meio dos filhos de Israel, no acampamento, e contendeu com um homem israelita. Quer dizer, provavelmente ele deve ter ouvido algumas coisas lá do Egito, que tinha... O pai dele era egípcio, deve ter falado alguma coisa do Deus de Israel, e ele aí foi lá bater boca com os caras e falar besteira. Ora, o filho da israelita, olha aqui que diz, verso 11, Levítico, que eu estou olhando, Levítico 24, tá aqui o cursor aqui, ó, Levítico 24, verso 11. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então até Moisés, o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Vamos lá. E os filhos, aí o que acontece, o que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui, o verso 13, deixa eu só tirar aqui o slide aqui para te mostrar o que aconteceu com esse menino. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. Aqui, ó. Então, diz aqui, vamos ler o verso, a continuação. Então o Senhor disse a Moisés, tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. O garoto amaldiçoou no Deus de Israel, olha. Todos aqueles que ouviram porão as suas mãos sobre a cabeça dele e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, comunicará aos filhos de Israel o seguinte, toda pessoa que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado, você vai morrer. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural da terra, será executado, caso blasfeme o nome. É só você ler o texto, essa história que está lá em Levítico 24, aí a partir do 10, para você entender. Então você está vendo aí? Como é que dizem que pode blasfemar contra o pai? Quem é o cara que diz que pode blasfemar contra o pai? Porque eu não encontrei essa informação aqui nas Escrituras. Eu não encontrei. E tem uma passagem lá, pera, deixa eu mexer de novo aqui. Tem uma passagem aos Hebreus, deixa eu ver se eu estava lendo aqui, ó, Hebreus 10. O que diz aqui, ó? Olha aqui, vou ler Hebreus 10 para você, tá marcado aqui. Hebreus capítulo 10, ó, Hebreus 10. Vamos lá para o versículo 26. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, deliberadamente, à vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando assim a lei de Moisés, morresse sem misericórdia só pela palavra de uma ou duas testemunhas. Ou seja, se alguém quebrantasse a lei de Moisés, morria. De quanto maior castigo, cuidado de vós mesmos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da nova aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, se na lei de Moisés, né? E agora, quanto mais aquele que pisar o sangue do Filho. Quer dizer, então você não pode, segundo as Escrituras, blasfemar nem o nome de Deus, o nome do Eterno lá. Deus punia quem fazia isso no Antigo Testamento, para ser mais claro aqui, tá certo?
E no Novo Testamento também continua o filho agora, quem pisar vai morrer também. Você está me entendendo? Então, a gente precisa entender o que está ensinando as Escrituras aqui para não cometermos uma falha grotesca. Porque preste atenção, botei bem grande aqui para você, o que diz aqui, o que o Senhor está falando aqui, o mestre está dizendo o seguinte: e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, aí sim, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Você entendeu o que ele disse? Poxa, quer dizer, ali nós lemos que o Filho de Deus, quem pisasse o sangue dele, vai ser lá em Hebreus morto, não vai ter perdão para ele. Mas aqui está falando Filho do Homem, não Filho de Deus. São dois detalhes diferentes. Dois detalhes diferentes. Então, a gente vai ler aqui rapidamente para terminar aqui o vídeo, para não me alongar muito. Veja bem aqui, eu vou ler para você o texto todo na íntegra de Mateus 12, onde começa essa questão. Preste bem atenção aqui, ó. Leia comigo, Mateus 12, vamos ler o texto todo. O que antecede as palavras dele para que você possa entender. Olha só. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este filho de Davi? Aí começou a entrar na filiação, né? Filho de Davi. Mas os fariseus, verso 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônio, não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha, os fariseus, que eram apegados a questões de genealógicas, e começaram a falar que Jesus tinha demônio nele. Quem expulsava aqueles demônios, quem fez esse milagre aqui, era o diabo que estava dentro, o príncipe, né? Ou seja, o demônio número 1 que estava em Jesus. Aí Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, que ele disse, o diálogo todo está aí. Por quem os expulso, então, os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha aí, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar numa casa do homem valente, furtar? Aí ele vai dizendo: quem não é comigo é contra mim. Aí ele vai: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aí ele fala: se alguém disser alguma palavra, não é contra o Pai, não, é contra o Filho do Homem, a sua natureza humana, a sua condição humana, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você entendeu aqui? Ele falou: o que vocês acabaram de fazer aí, dizendo que é o demônio que está em mim expulsando e curando e fazendo sinais, vocês estão cometendo um erro gravíssimo, porque eu expulso os demônios, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, vocês estão perdidos, vocês estão fritos. Então, eles atribuíram o erro deles, grave, daqueles fariseus, foi dizer que Jesus tinha demônio no corpo e que estava fazendo aquilo tudo ali. Olha, então, a ofensa, como disse lá, o significado da palavra, eles ofenderam. Eles ofenderam. Veja aqui, ó. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu. Então, eles ofenderam. Aqui, vamos lá para o nosso slide. Eles ofenderam de forma gravíssima.
gravíssima. Era Deus atuando, era Deus curando, era Deus libertando, era Deus salvando, era o próprio Deus manifestado em carne, curando. Que isso, Tony? Era o próprio Deus? Aonde está escrito isso que era o próprio Deus? Calma! Calma aqui, calma aí. Você que está aí na dúvida, que está chegando aqui agora, vamos lá. Aqui, Bíblia Online. Abra a sua Bíblia aí. Livros, olha a Bíblia aí. Aqui, vamos pegar a Bíblia. Qual versão que você quer da Bíblia? Quer uma Bíblia mais moderna? NVI? Cadê a NVI? Nova Versão Internacional. Olha aí que Bíblia maravilhosa. Cadê? Onde é que está escrito? Aqui. 1 Timóteo 3,16. Olha como é que é rápido. A gente acha aqui um versículo rapidinho. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo. Então, o próprio Deus que foi manifestado em carne, na carne, em corpo, o próprio Deus é quem estava fazendo a palavra e eles insultaram, eles xingaram, eles ofenderam. O que é blasfêmia? Palavra ou significado que insulta a divindade, que é sagrado. Xingaram, falaram que era Deus fazendo e ele falou, isso não vai ser perdoado a vocês. Por isso ele falou, todo pecado, vou pular aqui, presta atenção, ao filho do homem, contra o filho do homem. Por que ele disse que perdoava as ofensas contra o filho do homem? Os fariseus, só para terminar, eles eram apegados a questões genealógicas, de genealogia, buscava lá a raiz, a família do cara, vem da onde ele? Ih, rapaz, o pai dele era isso, era aquilo, né? Como fazem hoje em dia, com esse cara aí, o pai dele bebe, a mãe dele é isso, o pai dele é aquilo, o tio dele, ele não tem onde cair morto, Então, isso é perdoado, porque os parentes de Jesus, por exemplo, Jesus é filho de Davi, como diz lá o próprio texto de Mateus 12 que nós estávamos lendo, não é este o filho de Davi, o povo dizia. E Davi foi quem? Davi mandou matar o amigo dele leal, pegou a mulher do cara, foi homicida, foi adúltero, teve as suas falhas. O grande homem, um dos maiores que tivemos aqui. Mas teve também suas falhas e eles eram apegados a essa questão, vamos dizer assim. Judá fez o incesto, se deitou com a própria nora. Jesus é leão da tribo de Judá, ele vem dessa tribo. Então, todo pecado, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, não deve fazer isso, tá, gente? Mas, como aqueles caras eram apegados a essa questão, tudo bem, eu vou perdoar vocês por julgar a minha parentela, por julgar de onde eu vim, da minha família, que eu sou pobre, sou de Nazaré. Isso vai ser perdoado, porque não deixa de ser um insulto, mas é a verdade. É ou não é verdade? Mas, se alguém falar, aí vocês estão entrando quando passa a falar da questão humana, ali, humanamente falando, das suas questões pessoais ali, da sua parentela, de Nazaré, não tem onde cair morto. Beleza, é verdade, vim pobre mesmo, vim humilde, vim do meio de uma parentela que misericórdia. Eu sou descendente de Raabe, a prostituta. Beleza, vocês não... Tudo bem, tá tranquilo aí, é verdade. Não se deve, temos que, não vamos respeitar o santo, o soberano? Claro que vamos respeitar, mas agora, quando passa para o lado espiritual, como tem alguns aqui que entram na internet e falam assim, cara, você está pregando aí coisa que vem do inferno, você está pregando uma heresia, você está a serviço do diabo, você é isso, aquilo, aí que já entra num campo, já nem me ataca mais, pode me atacar, mas quando fala que a mensagem em si não vale nada, aí, meu amigo, você está em maus lençóis. Em maus lençóis. Bem resumido, tá? Bem resumido. Já estamos aqui há bastante tempo. Só para você entender, gente, que ele não fala, quem pecar, nenhum texto. Quero que você marque aí o versículo onde diz que pode pecar contra o pai, contra o filho. É deturpadíssimo esse versículo pelos religiosos, mas é maltratado esse versículo. Mas nós estamos aqui para orientar você. Se em algum momento... Então, quando você não tem discernimento de algo, é melhor você orar, pedir mais a Deus esclarecimento, do que você chegar e bater o martelo. Isso aqui
é obra do diabo. E às vezes pode ser Deus que está atuando. Não, aquele cara é usado pelo diabo. Cuidado, tem certeza? Porque Deus pode estar usando ele. Porque aquele cara pode, de alguma forma, estar fazendo a vontade de Deus. Então tome muito cuidado para não atrair maldição para a sua vida. Muitas pessoas hoje estão numa situação espiritual não conseguem mais nada espiritualmente falando, justamente por causa da sua boca, da sua língua. Então, muito importante, estamos vivendo dias muito difíceis, meus irmãos. E nós estamos aqui sempre com esse compromisso de levar até você a verdade da palavra de Deus. Vou ficando por aqui, se inscreva no nosso canal, dedo no like se você gostar. E até o próximo vídeo, graça e paz.